Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Sirin ouve que da sala onde estão as crianças elas cantam uma música tapando os ouvidos. Sirin joga o celular e cai no chão onde não para de chorar. No hospital, Atice sonha que está escalando uma pequena montanha à beira-mar. Ao longe ela vê Sirin de vestido branco que pretende pular do penhasco. Atice a chama pelo nome e ao ver que sua filha lhe diz adeus e abre os braços para pular, ela corre para tentar salvá-la. O coração de Atice para no meio da cirurgia e os médicos tentam fazer tudo o que podem. Em ver a corda de repente diz a Arif que sente uma pressão muito forte no peito. Ele sabe muito bem que algo não está bem com sua esposa. Doruk não consegue dormir e avisa Nizam que irá ao apartamento de Seida. A menina lembra a ele que não está porque está procurando Arda. Doruk presume que já voltou, sai do quarto e faz barulho. Sirin pergunta o que ele está fazendo, ele responde que estava apenas limpando. A maluca ondulada pergunta se ele não estava planejando fugir. Doruk responde que não. Sirin mente para ele dizendo que há monstros na casa e que eles o matarão se ele tentar escapar e ela não conseguirá protegê-lo. Nizam assusta Sirin e ela a chama de psicopata, depois os obriga a dormir. Seida está com Henry dentro de seu carro olhando uma fotografia de Arda e dizendo que seu filho não pode nem contar para uma pessoa que está perdido, ninguém notaria e pensariam apenas que ele é uma criança normal andando ao lado dele. Ao mesmo tempo, o caminhoneiro leva Arda a um campo solitário de girassóis. Ele o tira do caminhão e pede que ele caminhe em direção às luzes que podem ser vistas ao fundo. Lá está a cidade e sua mãe está esperando por ele. Então o homem entra no caminhão e vai embora. Arda caminha sozinha no meio da noite naquele campo solitário e escuro. Seida está conversando com Henry quando de repente sente alguém agarrá-la pelo pescoço. É a mãe dela que, chorando, bate nela e grita com ela onde está o neto e que ela é a pior pessoa que ela conhece. Henry consegue separá-los. Seida liga para a mãe, mas Gulten grita para ela não falar isso. Ela é apenas mãe de Arda e mais ninguém. Henry tenta acalmá-la e confessa que foi ele quem perdeu a criança. Seida nem tinha ido com eles, então não é culpa dela. Gulten não consegue parar de chorar. O menino Arda adormeceu no meio do campo seco de girassóis e já amanheceu. Enquanto o menino dorme, uma enorme maquinaria agrícola se aproxima e corta tudo em seu caminho. O condutor da máquina não sabe que há uma criança no seu caminho. Por outro lado, Sirin ordena que Nizam e Doruk se preparem rapidamente para ir à escola. As crianças têm que fazer tudo sozinhas e Sirin nem prepara o café da manhã para elas, apenas dá uma caixa de leite para que possam tomar entre os dois. Eles saem do prédio, mas Sirin avisa que esqueceu o telefone e volta para o apartamento. Enquanto isso, os filhos de Bahar veem um gato e decidem dar-lhe um pouco do seu leite. Doruk quer pedir à mãe que os deixe ter um animal de estimação. No hospital, Bahar está num quarto, mas ainda não recuperou a consciência. Ela tem um sonho em que abre os olhos e percebe que está na traseira de um carro com Sarp enquanto Arif dirige e está ao lado dela. Bahar olha em volta sem entender o que está acontecendo. De repente Nizam e Doruk se aproximam da janela parecendo crianças abandonadas e pedindo-lhe que compre alguns lenços que eles vendem. Bahar os reconhece e pede a Arif que abra a porta imediatamente, mas ninguém no carro presta atenção nele. Então Bahar ouve um apito e Sirin aparece na rua vestido de policial e pedindo ao carro que continue seu caminho. Bahar não pode fazer nada e vê seus pequenos deixados para trás, abandonados. Nesse momento, Bahar acorda. Sirin sai do prédio e recebe um telefonema de seu pai, que lhe dá a boa notícia de que Bahar acordou e pede que conte aos sobrinhos. Sirin pergunta sobre sua mãe, mas em ver diz que ainda não tem notícias. Sirin desliga e dá a notícia às crianças. As crianças muito felizes contam-lhe que a mãe acordou graças a um ato de bondade para com o gatinho. Sirin olha para eles e pede que caminhem para não se atrasarem. No caminho, Sirin vê um homem abandonado no chão e de muletas. Ela acha que também poderia ser um ato de bondade pela vida da mãe, mas depois decide não ajudar o homem e entra no ônibus com os filhos. Nizam percebe que uma mulher deixou cair o telefone e o pega para devolvê-lo. Doruk e sua irmã sorriem. Bem próximo ao campo seco de girassóis há patrulhas policiais e vemos que Henry também chega ao local. Seida sai do carro e corre rapidamente para o meio do campo onde estão várias pessoas. Ela não para de chorar e gritar pelo filho.
Então Arda se aproxima com um policial e o abraça com força. Gulten e Henry estão ao seu lado. Seida olha para a mãe e permite que o filho abrace a avó. Então Seida tenta se aproximar, mas Gulten não permite. Henry conforta Seida. No hospital, Yale permite que Inver entre no quarto de Bahar por 5 minutos. Ele se senta ao lado da filha e chama o nome dela. Bahar abre os olhos e diz que não entende o que aconteceu. Disseram que ele sofreu um acidente. Então, chorando, ele pergunta a Inver se a doença voltou. Inver responde que não e foi apenas um desmaio. Ela também pergunta sobre seus filhos e Inver diz que eles estão na escola. Bahar diz que sua mãe deve estar muito assustada e pergunta por que ela não veio visitá-la. Inver decide mentir para ele, contando que a Tice levou as crianças para a escola e por isso está no hospital para cuidar dela. Bahar pergunta novamente se ele tem certeza de que a doença não voltou e Inver diz que não, apenas que quando desmaiou caiu muito e até um órgão ficou comprometido e ele teve que ser operado. Bahar diz que pergunta insistentemente sobre a doença porque pensa muito nos filhos. Eles ainda são pequenos demais para serem deixados sozinhos. Ela pede que ele não a deixe morrer, nem que a doença volte. Inver jura pela sua honra que não está doente, apenas ferida, que ficará bem, sairá de lá e ficará com os filhos. Bahar agradece ao pai por tudo e diz que o ama muito. Inver diz a ela que também a ama e pede que ela descanse, porque mais tarde ela poderá ver seus filhos. Bahar fecha os olhos e diz que sua mãe também deveria visitá-la. Inver tenta não chorar. Mais tarde, Inver retorna à sala com Arif, que pergunta como está Bahar. Inver responde que ela está bem. Porém, ele não sabe que sofreu um acidente, pensou que tinha adoecido novamente. Enquanto Enver fala, Seida entra na sala muito preocupada e abraça Arif. Depois Enver que pergunta se ela encontrou Arda, Seida responde que sim. Yale entra na sala e conta a todos a ótima notícia, que a operação de Atice foi um sucesso. Eles se abraçam com muita alegria. Enver liga para Sirin que está chegando com as crianças na escola e ela recebe a boa notícia. Enver pede que ele vá ao hospital agora com Nizam e Doruk porque Bahar quer vê-los. Sirin desliga a ligação e começa a gritar muito feliz que ela não precisava ser legal com ninguém para que sua mãe ficasse bem. As crianças apenas olham para a tia maluca. Atice abre os olhos e percebe Sarp em uma maca ao lado dela. Ela pergunta sem jeito à enfermeira se sua filha Sirin está lá, mas a enfermeira apenas pede que ela não se esforce, por enquanto. Sirin corre com as crianças para o hospital e diz-lhes que podem ir procurar a mãe se quiserem, mas Yea os encontra e diz a Sirin que eles não podem ver Atice até que ele consiga uma licença para ela. Por enquanto devo levar as crianças para Bahar. Sirin se recusa e diz que podem ir sozinhos. Mas Yea o lembra que ele está fazendo tudo isso por seu pai, então ele deveria obedecer. Sirin avisa as crianças para não contarem a Bahar que Sarp e Atice também estão feridos. Eles revistam o quarto de Bahar. Enver entra na UTI e se senta ao lado da esposa, ele pega a mão dela e Atice abre os olhos. Ela pergunta se sua filha e todos estão bem, Enver responde que todos estão bem. Ele chora e diz a ela que tinha muito pela vida. Ele estava com muito medo, Atice pede para ele não chorar e pergunta onde está Sirin. Enver conta a ele que estava levando as crianças para a escola, mas agora elas estão a caminho do hospital. Atice pede para ela não esquecer o quanto ela o ama. Enver diz que ela nunca esquecerá, pois ele também a ama muito. Sirin e as crianças entram no quarto de Bahar. Nizam e Doruk ficam felizes em ver a mãe, que também sorri ao vê-los. Sirin conta a Seida que seu pai pediu que ele comprasse algo para ela comer caso ela estivesse com fome. Seida agradece e pede que deixe sobre a mesa. Sirin olha para Bahar e diz que não vai mais atrapalhar a felicidade da família. Então ele sai da sala e no corredor encontra Enver que lhe pede para ir com ele ver sua mãe por 1 minuto. Sirin, muito feliz, vai com o pai. Por outro lado, Sarp finalmente acorda e pergunta ao médico o que aconteceu com ele e como estão todos. O médico avisa que ele sofreu um acidente grave, mas todos estão bem. Até a mãe de sua esposa está ao seu lado se recuperando. Sarp se vira para ver Atice e pergunta se isso é um sonho. Atice diz talvez. Naquele momento, os médicos percebem que o coração de Atice parou de bater.
Eles tentam salvar sua vida, não importa o que aconteça. Sarth é testemunha de tudo. Sirin não tem permissão para entrar para ver a mãe e se sente muito desamparada. Ela pede a Enver que conte tudo o que sua mãe conversou com ele. Bahar aparece no palco e diz ao público que está ali para contar sua história. Ela se achava uma mulher comum e não tinha nada para contar sobre sua vida. Mas, uma pessoa muito especial sorriu para ela e pediu-lhe que contasse a sua história, não só para si mesma, mas para mostrar aos outros que podem progredir. Ela começa contando que tinha 12 anos quando seus pais a deixaram sozinha. Na sala de terapia intensiva, o médico declara 12h37 como o horário da morte de Atice. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que ela estava chateada com a mãe há muitos anos, mas depois ela entendeu que o que ela chamava de chateada era na verdade a saudade dele. Enver se lembra de quando Atice lhe confessou que tinha a sensação de que nunca sairia daquele lugar, que se o destino decidisse não deixá-la viva, então ela apenas lhe pedia que cuidasse de Sirin. Ela disse a ele que Bahar é uma mulher muito forte, mas Sirin não é e não quer morrer preocupado. Ele decide não contar nada a Sirin sobre isso e pede paciência à filha. Ambos veem o doutor, e ele correndo para a sala de terapia intensiva e um Sirin aterrorizado garante que algo ruim acabou de acontecer. A louca ondulada lembra dos atos de bondade que seus sobrinhos faziam e das boas recompensas que recebiam por isso, porém nunca acreditou que fosse necessário. Sirin corre e entra no quarto de Bahar. Sirin confessa que tudo o que aconteceu com Sarth é mentira. Ele nem olhou para ela uma vez e sempre foi um homem que colocou a família antes de tudo. Bahar não entende nada, mas Sirin continua confessando e gritando que foi ela quem disse a um homem há muitos anos que ela e os filhos estavam mortos. As fotos também são todas uma montagem e nada é real. A verdade é que ela sempre enlouqueceu com a ideia de que Sarth e sua mãe a amavam demais e dariam a vida por ela. Ela pede desculpas à irmã por tudo, pois seu ciúme a levou a cometer muitos erros. Bahar chorando pergunta por que ele está contando tudo isso. Sirin se ajoelha e pede perdão pela saúde de sua mãe. Tudo o que Atice quer é ficar bem. Bahar não entende e Enver entra na sala e Bahar pergunta o que aconteceu com sua mãe. Enver confessa que os 4 sofreram um acidente. Enquanto Sirin não para de pedir perdão a Bahar, Enver tenta acalmar a garota ondulada e Bahar diz a ela que a perdoa. Mais tarde, Enver conta a Bahar que eles sofreram um acidente com o carro e ele não contou porque tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Enver abraça Sirin para tranquilizá-la e ela garante que todos estão bem. Eyal entra na sala e, com grande dificuldade para falar, dá a infeliz notícia de que Atice morreu. Sirin grita desesperadamente e Bahar chora incontrolavelmente em sua cama. Enver, chocado com a notícia, sai da sala. Doruk pergunta a Nizam se seu pai Sarth lhe prometeu que nunca iria embora e os deixaria em paz. Nizam responde que sim. O menino pergunta quando ele fez isso e Nizam responde que fez isso uma vez enquanto dormia. Agora, Doruk pergunta se sua avó também lhe prometeu a mesma coisa. Nizam responde que não, mas talvez tenha prometido a sua mãe ou a sua tia Sirin. Enver está sentado em uma cadeira no corredor e não consegue acreditar na morte de Atice, sua amada esposa. O alfaiate fica em estado de choque e não consegue chorar porque ainda não acredita na notícia. Ele olha para os outros pacientes e ao se virar vê Atice sentada ao lado dele. Ela está muito bem arrumada e bonita. Enver grita de felicidade e diz que ela pensou que estava morta. Atice apenas sorri e diz a ele que sempre estará ao seu lado em qualquer momento. Enquanto Enver acaricia seu rosto, Atice vê que Sirin sai do quarto de Bahar com uma Eyal arrasada. Ela pede ao marido que diga a Sirin para não se preocupar. Enver diz alegremente que sim e corre para a filha. Ele euforicamente pede que ela pare de chorar. Ele não vê que sua mãe está sentada ali, ele aponta para a cadeira onde não há mais ninguém. Sirin abraça o pai com muita tristeza e é então levada por Eyal para se sentar. Enver entra no quarto de Bahar, que chora incontrolavelmente em sua cama. Enver finalmente entende a realidade e cai no chão, onde começa a chorar por sua esposa. Bahar não aguenta vê-lo assim, ela faz um esforço para sair da cama e o abraça com força. Nizam e Doruk abraçam Arif alegremente em outro quarto do hospital, desejam-lhe uma rápida recuperação e Arif pergunta a Seida se há novidades sobre os outros. Seida responde ainda não.
Nizam pergunta a Arif como aconteceu o acidente. Arif diz que infelizmente não se lembra de nada do que aconteceu. Seida conta que na verdade vieram pedir algum dinheiro porque as crianças estão com fome e ela não tem dinheiro. Arif diz para ele não se preocupar e entrega uma nota que encontra na carteira. Seida está indo até a porta com as crianças, mas de repente vemos Sirin entrar e gritar a plenos pulmões que Arif é um assassino. Seida detém a louca e pergunta do que ela está falando. Sirin começa a chorar novamente e conta que sua mãe morreu. Arif não acredita e pede a Seida que a solte. Surpresa, Seida solta Sirin e sai correndo da sala com as crianças. Sirin começa a bater em Arif enquanto chama de assassino e pergunta por que ele não morreu no lugar da mãe. Ela bate nele até a exaustão e se deixa cair no chão. Nizam pergunta a Seida se é verdade que sua avó morreu, mas Seida, surpresa, diz que não tem certeza. Doruk empurra a irmã e com raiva diz que as mães nunca morrem. Poucos minutos depois, Sirin sai e Seida a abraça com força. Ela diz a ele que sente muito e os dois choram, e Eyal leva as crianças com ela e Seida pergunta a Sirin o que ela quer fazer agora. Ela responde que quer ir para a casa do pai, que agora está com Bahar. Seida pede que ele prometa que não atacará Bahar como fez com Arif e Sirin diz que está tudo bem. No quarto de Bahar, uma enfermeira lhe diz que levantar-se era muito perigoso e que ele não poderia fazer isso de novo. Então a enfermeira sai e Enver pergunta a Bahar com muita tristeza o que ele fará agora, como poderá viver sem Atice. Bahar diz que ela é a culpada por tudo. Se eu não tivesse voltado para a vida deles, isso não teria acontecido. Sirin entra na sala com Seida e se aproxima de sua irmã olhando para ela, então ela começa a chorar novamente e sem pensar se deita ao lado de Bahar que a abraça. Sirin repete que só quer a mãe de volta. Depois ouvimos apenas a voz de Bahar dizendo que se lembra de quando Doruk lhe disse que acreditava firmemente que as mães nunca morrem e está em uma situação em que mesmo os inimigos não suprimem a compaixão. Ao mesmo tempo, vemos o funeral de Su acontecendo. Peril está com todos os seus entes queridos e Leila pergunta se ela pode ajudá-la em alguma coisa. Peril pergunta se ela já conseguiu entrar em contato com Sarpa ou Bahar, mas Leila responde que ainda não. No hospital, Kisme entra no quarto de Arif, que está sentado na cama chorando. Kisme se senta ao lado dele e diz que sente muito. Arif olha para ela e diz que ele não merece estar vivo, gostaria que ele tivesse morrido naquele acidente. Ele acaba de matar a mãe de Bahar, a pessoa mais importante para Enver, e a avó de Nizam e Doruk. Tudo o que fez foi arruinar a vida de todos, até mesmo arruinou a vida de Sirin. Arif procura a sacola onde estão suas roupas e diz que não tem nada para fazer naquele hospital porque não está ferido, deveriam colocá-lo na prisão de uma vez por todas e nunca mais deixá-lo sair. Kisme diz ao irmão que ela tem que lhe contar uma coisa e que assim que ele sair do hospital será detido, ela precisa que ele fique lá mais alguns dias enquanto ela encontra uma maneira de ajudá-lo. Arif com raiva diz a ele que não há nada para resolver. Atice está morta e isso é algo que ela deve pagar, ela não quer nenhuma defesa. Ela só quer estar na prisão e morrer lá se for necessário para pagar pela sua culpa. Arif sai da sala e pede ao policial que está vigiando que o prenda e leve embora imediatamente. O policial diz que sem autorização do médico não pode fazer nada e que seria melhor deixá-lo cumprir o seu dever e voltar para a cama. Arif não tem escolha senão obedecer. Bahar diz que não odiará mais Sirin porque sabe que sua mãe o desejaria assim. A partir de agora eles devem cuidar de Sirin. Enver e Seida só choram ao ouvi-la. Bahar diz que eles cuidarão dela não importa o que ela diga ou faça, e considerarão sua irmã um presente de sua mãe Atice. Ela promete sempre cuidar dela e amá-la não importa o que aconteça. Enver se lembra da última vez que conversou com sua esposa. Ela lhe disse que não esqueceria o quanto o ama e confessou que sabia que ele não sairia vivo do hospital. Então ele teve que prometer que se ela morresse, ele deveria levar cuidar de Sirin. Porque ao contrário de Bahar, ela está muito fraca e doente. Enver disse-lhe que não lhe prometeria nada porque ela iria melhorar e estariam todos juntos. Seria melhor que ela fosse ao Sirin visitá-la. Atice pediu-lhe várias vezes para não deixá-la partir sem essa promessa, mas Enver nunca prometeu a ela. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.